Olá, meu nome é Estela e hoje o nosso papo de educação é sobre educação bilíngue, mais propriamente sobre o cérebro bilíngue. Então, olha, pega seu papel, pega sua caneta e vamos lá, porque o assunto promete. Todos nós conhecemos as vantagens de se falar uma segunda língua. Por exemplo, não é muito bom viajar e abrir o menu e saber que você está escolhendo a comida certa? Não é muito bom conhecer pessoas do mundo inteiro e compartilhar perspectivas de mundo diferente? Além do aspecto cultural, também é muito bom ter uma segunda língua para o mercado de trabalho. De repente, aquela vaga tão esperada ou aquela promoção virá somente quando você se comunicar fluentemente em uma segunda língua. Mas para os nossos pequeninos, qual é a diferença? O que isso influencia no cérebro deles? Será que é realmente vantajoso saber uma língua desde pequenininho? O que isso vai influenciar propriamente na cognição da criança? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Um termo muito usado ultimamente para se falar em educação é sobre o processo cognitivo. Mas o que é um processo cognitivo? O que é o processo cognitivo de desenvolvimento? Bom, quando falamos sobre processo cognitivo, estamos na verdade falando sobre um processo mental que é relacionado à memória, ao juízo e ao raciocínio. Outro termo que tem sido muito usado na educação, para se falar de educação, é o termo de executive function or cognitive control. Em português, funções executivas. Mas o que são funções executivas? As funções executivas são aquelas funções responsáveis pelo planejamento, pelas tomadas de decisões, pelo controle inibitório, flexibilidade cognitiva e alternância de tarefas. Executive functions ou funções executivas, ela acontece na parte frontal do cérebro da criança. E é ela que vai determinar se a criança terá um futuro mais, digamos, próspero ou um futuro mais frustrante. Poderíamos dizer que as funções executivas estão ligadas ao poder, à habilidade de você controlar os seus pensamentos. Me deixe te dar um exemplo. Você está numa sala conversando com uma pessoa, assunto importante, e de repente começa um falatório ao seu lado. Bom, se você tiver as suas funções executivas em pleno controle, você vai determinar que você vai prestar atenção no que a pessoa que te interessa está falando e ignorar o que está acontecendo ao seu redor. A função executiva também é responsável por aquela habilidade de andar mais uma milha. Por exemplo, você está muito cansado, mas você tem que terminar um trabalho ainda hoje, porque esse é o seu prazo. Bom, você poderia dizer, esse é o meu limite e daqui eu não passo. Mas quando você tem as suas funções executivas bem treinadas, você vai dizer, não, eu posso ir além. É aquele momento em que você persiste, mesmo o seu corpo dando mensagens ao contrário. É comprovado que falar uma segunda língua ajuda e muito na memória de trabalho. Mas Estela, o que é memória de trabalho? Bom, a memória de trabalho, nós poderíamos dizer que é a memória RAM do nosso cérebro. Bom,
Mas o que é a memória RAM, Stella? Então vamos lá, eu vou te explicar. No seu computador você tem 2 tipos de memória. O primeiro tipo de memória é uma memória HD, onde você vai guardar todos os seus documentos, todos os seus vídeos e todas as suas fotos. Bom, a memória RAM vai ser responsável por aquele momento em que você estiver trabalhando no computador. Será ela que vai determinar quantas janelas de Windows você vai poder abrir, quantas janelas de Chrome você vai poder abrir sem o seu computador dar uma bugada. Então essa é a memória RAM. Bom, e que isso quer dizer na prática? Que quando você está usando a sua memória RAM ou a sua memória de trabalho, informações que foram lhe dadas bem recentemente, como por exemplo um número de telefone, um e-mail, o nome de uma pessoa, elas estão muito mais disponíveis de uma forma mais clara no cérebro de uma pessoa que é bilíngue. Outra vantagem do cérebro bilíngue, que está ligado às funções executivas, é o poder de flexibilidade cognitiva. Bom, mas o que é isso dizer na prática? Quer dizer que uma pessoa que tem uma flexibilidade cognitiva trabalhada é aquela pessoa que tem mais habilidade de se colocar no lugar do outro, logo tendo mais empatia. Bom, algo que nos dias de hoje é muito importante, porque as relações pessoais estão cada vez mais difíceis, não é verdade? Outros estudos ainda dizem que falar uma segunda língua, ser bilíngue, te ajuda a envelhecer melhor, porque os nossos pequeninos não serão pequeninos para sempre, não é mesmo? Então, quando eles têm essa habilidade de falar uma segunda língua, eles trabalham a sua reserva cognitiva. Isso vai retardar aquele momento de envelhecimento no cérebro. É como se eles estivessem estocando informações para mais tarde. Podemos dizer que o bilinguismo aumenta o teu poder de controle cognitivo. E o controle cognitivo, por sua vez, aumenta a cognição, quer dizer, o seu poder de aprender. E com o teu poder de aprender aprimorado, isso com certeza vai impactar as várias áreas da sua vida e dos pequeninos. Bom, o nosso papo sobre educação bilíngue fica por aqui. Um abraço e até a próxima!